pela presença de vocês. Tudo bem? Então, hoje é mais um daqueles vídeos especiais que eu faço algumas listas, certo? Hoje eu vou trazer um assunto que realmente me fascina muito: os tipos de vozes. Só que vai ser só uma introdução a esse assunto, pois ele é muito abrangente. Então eu vou falar sobre os 6 principais tipos de vozes e dentro deles tem várias subclassificações. Então, se vocês curtirem esse vídeo, eu faço um vídeo especial para cada timbre, abrangendo todas as subclassificações dessas vozes. E esse assunto é incrível, eu trago exemplos tanto na música popular quanto na erudita. Então, sem mais delongas, que comece a história. Como vocês já sabem, esse é um assunto que me fascina muito até hoje, então eu vou passar um pouco desses meus estudos para vocês. Vamos começar falando sobre extensão. Extensão vocal refere-se ao conjunto de todas as notas que um cantor consegue articular, independente da qualidade dessa articulação. A extensão tem, portanto, uma abrangência maior que a tessitura. Enquanto que a extensão representa todas as notas fisicamente realizáveis, a tessitura refere-se às notas mais apropriadamente realizadas no que tange à qualidade da emissão. Sendo assim, um cantor poderá articular notas fora de sua tessitura, mas jamais realizará notas fora de sua extensão vocal. A frequência natural da voz humana é determinada pelo comprimento das pregas vocais. Assim, mulheres que têm as pregas vocais mais curtas possuem voz mais aguda que os homens com pregas vocais mais longas. É por esse mesmo motivo que as vozes das crianças são mais agudas do que as dos adultos. A mudança de voz costuma ocorrer na puberdade, que é provocada pela modificação das pregas vocais, que de mais finas mudam para uma espessura mais grossa. Este fato é especialmente relevante nos indivíduos do sexo masculino. O comprimento e a espessura das cordas vocais determinam, tanto para o sexo masculino como para o feminino, a extensão vocal e o registro de alcance das notas produzidas vocalmente. Agora vamos para o que interessa. Vamos conhecer os tipos de vozes ou naipes vocais. Começaremos falando das vozes femininas. Soprano. É a naipe feminina mais aguda e com maior alcance vocal de todos os tipos de vozes. Sua região de conforto é aguda e, geralmente, os graves de soprano são quase inexistentes. Em cada um dos naipes, trarei exemplos tanto na música popular quanto na música erudita. Tendo em vista isso, eis aqui um exemplo de soprano na música popular. Sandileia. Abri os olhos, não consigo mais fechar. Assisto em silêncio, até o que eu não quero enxergar. Abri os olhos. Já na música erudita, eu trarei personagens de ópera, que eram criados por seus compositores já pensando no tipo de voz do cantor. Para representar a soprano, eu trago a Rainha da Noite, personagem muito marcante da ópera A Flauta Mágica, de Mozart. Como vocês puderam notar nos dois exemplos, as cantoras passeiam livremente pela região aguda e o timbre dessas vozes pedem para que as músicas sejam cantadas nessa região. Vamos falar agora sobre a região média feminina, mezzosoprano. É a voz intermediária entre o soprano e o contralto. Geralmente apresenta um timbre mais encorpado que o soprano e tem uma extensão maior na região central grave. Em cultura artística e no meio musical, costuma ser referida, como as demais vozes e outros atributos musicais, apenas pelo termo italiano correspondente. Ressalta-se que, independente do termo, o mezzosoprano pode atingir grandes extensões e a tessitura é geralmente baixa. É uma voz com maiores possibilidades. Um bom mezzo tem e deve ter seus agudos bem desenvolvidos. Essa voz, assim como a de contralto, cada vez abunda menos. Vamos aos exemplos.
Na música popular, escolhi uma das vozes mais marcantes da minha adolescência, uma das minhas primeiras paixões, Avril Lavigne. Tripping out, spinning around, and underground I fell down. Yeah, I fell down. I'm freaking out. To where am I now? Upside down, and I can't stop it now. You can't stop me now. Agora, para o exemplo na música erudita, eu irei mostrar uma personagem que representa muito bem esse timbre, pois ela viaja apenas nas regiões médias de sua voz. Carmen, da ópera homônima, do compositor Bizet. Et l'amour d'un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'y fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'a... Agora vamos conhecer o tipo de voz mais grave entre as mulheres. Conheçam esse timbre raro, chamado contralto. Contralto é o tipo de voz feminina mais baixo e pesado, com menor tessitura e também a mais rara. O alcance vocal da contralto cai entre tenor e mezzo-soprano. Sua extensão aguda é curta e compensada no registro grave. Não tem muita divisão interna por timbre e raramente canta papéis em óperas. Cantoras contraltos de ópera são raras e a literatura operística contém alguns papéis escritos especificamente para elas. Contraltos, por vezes, são atribuídos a papéis femininos, como Angelina em La Cenerentola, Rosina em O Barbeiro de Sevilha, Isabella em L'Italiana in Algeri e Olga em Eugenie Onegin, frequentemente interpretando vilãs, bruxas, velhas ou papéis de intravestir, originalmente escritos para castrati, ou seja, homens que eram castrados ainda crianças para preservar sua voz aguda. Isso era muito comum lá no período barroco, galera, pois a igreja não aceitava mulheres cantando. Muito bizarro, não é? E para o nosso exemplo na música popular eu trago a nossa querida Lady Gaga. I want you ugly, I want you disease. I want you everything as long as it's free. I want your love. Love, 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 I want your love. I want your drama to torture your hair. I want your leather studded kiss and saying I want your love. Love, 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 I want your love. Reparem o quão grave é a voz dela, é impressionante, não é? Agora, para representar esse timbre na ópera, eu trago a personagem La Cieca, da ópera La Gioconda, composta por Ponchielli. Vocês repararam nesse grave? Ela canta quase na região masculina, realmente assombroso. Agora vamos falar dos naipes masculinos. Começaremos com o mais agudo deles. Tenor. O tenor é o tipo de voz masculina mais aguda produzida sem recorrer à técnica de falsete, dentro do registro modal. Para representar esse timbre na música popular, escolhi um cantor com uma forte potência aguda em sua voz, Sting. Just a castaway, an island lost at sea. Another lonely day with no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I said,
Vocês conseguiram perceber o quão agudo ele canta? Lembrando que essa voz natural dele não é falsete. Agora, para nosso personagem operístico, eu escolhi para representar o naipe tenor o protagonista da flauta mágica de Mozart, o Tamino. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühle es, wie dies Enkelbild mein Herz. Olhem só como ele passeia pela região aguda enquanto canta, parece que não existe grave na voz dele. Agora vamos falar do meu timbre de voz, o timbre médio e o mais comum entre os homens. Conheçam o naipe barítono. Barítono é a voz masculina intermediária, que se encontra entre as extensões vocais de baixo e tenor. Trata-se de uma voz mais grave e aveludada que a dos tenores, porém quase nunca conta com a mesma agilidade. Compensa-se no volume e na capacidade de produzir notas graves e cavernosas. Também é uma voz madura e viril. Barítono é a voz masculina mais comum nos países frios. Para representar esse naipe, eu trago meu querido, amado e que descanse em paz, David Bowie. But the film is a sad thing more, 'cause she's lifted 10 times or more. It's about to be lived again, and she's asked you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those games. Como podem ver, ele caminha sempre na região média, às vezes arriscando um grave, às vezes um agudo, mas nunca se sobressai a isso. E quando sobressai, também não tem tanta potência quanto os tenores. Na ópera, eu irei trazer aquele que geralmente é capa do Kobe, ou seja, dicionário da ópera, e talvez o mais querido personagem do segmento, Papageno, da ópera Flauta Mágica de Mozart. Der Vogelfänger bin ich, ja, dies lustig heißer Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aus Pfeifen zu verstehen. Bom, muita gente vai reclamar se eu não citar ele, então aqui vai uma palhinha de outro personagem muito querido na ópera e que também representa muito bem esse naipe. Fígaro, ou Barbeiro de Sevilha, da ópera homônima de Rossini. Largo al sol della città, largo. La 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 la. Presto bottega che la già presto. La 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 la. Bom, agora vamos falar de poder, e é justamente isso que esse timbre representa. Baixo. Baixo é o tipo de voz mais grave e rara masculina, e tem o menor alcance vocal de todos os tipos de voz. Apoiando-se na caixa torácica, o cantor pode desenvolver as mais profundas sonoridades. Esse tipo de voz tem uma enorme consistência e amplitude na zona grave e média. Para representar, melhor do que ninguém, esse timbre, eu lhes apresento um cantor dos anos 70, que foi muito amigo do rei do rock e barítono Elvis. Conheçam J.D. Sumner. There'll be no pain, no more death nor sorrow in that land to which I go. Impressionante, não é? Essa característica cavernosa da voz do baixo é ainda melhor usada na ópera. Conheçam o comendador da ópera Don Giovanni, de Mozart. Essa cena é cantada pelo fantasma do comendador, que é um baixo. Don Giovanni, protagonista da história, é um barítono,
e Leporello também é um baixo, e os três fazem juntos essa música que é simplesmente impressionante. Muita gente vai falar, o Evezel é paga-pau do Mozart. Eu sou muito paga-pau do Mozart, mas eu quero deixar aqui registrado que Mozart foi um dos compositores que mais exigia dos seus cantores. É muito legal trazer as composições dele, porque a gente consegue visualizar muito bem os tipos de vozes. Então, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, pessoal. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like artístico e o mais importante, inscreva-se no canal. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais para saber sobre minhas novas publicações ou das promoções insanas dos meus livros. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais! Oh,